O Brasil criou leis de proteção à criança e ao adolescente consideradas inovadoras, mas nem sempre elas são cumpridas. Os conselhos tutelares foram implantados no país para zelar pela garantia desses direitos. Grande parte dos cidadãos brasileiros, no entanto, desconhece o papel e a importância dos conselhos tutelares. Eu sou Gilberto Nascimento e esse é o Diálogo São Paulo. Bem-vindo! O Diálogo São Paulo fala hoje sobre conselhos tutelares. Para debater o assunto, recebo o advogado Ariel de Castro Alves, integrante do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana. Também recebo Neia Arantes, ex-coordenadora da Comissão Permanente de Conselhos Tutelares da cidade de São Paulo. Boa parte da população desconhece a importância do Conselho Tutelar e qual o seu papel. Ariel, em primeiro lugar, obrigado pela presença. Você concorda que a maioria dos cidadãos comuns desconhece a importância do Conselho Tutelar e qual a sua função também? Certamente, Gilberto. Gostaria de primeiro te cumprimentar, você que há muitos anos atua também nessa área da infância e juventude, é um dos jornalistas mais engajados na defesa dos direitos sociais do país, foi um dos primeiros jornalistas amigos da criança, da ANDI, da Agência Nacional dos Direitos da Infância. Cumprimentar também a Neia, sempre uma conselheira tutelar muito atuante na cidade de São Paulo, exerceu muito bem a sua atuação enquanto conselheira. E é a partir de pessoas como a Neia e tantos conselheiros tutelares que nós temos no Brasil, são mais de 5.900 unidades de conselhos tutelares que nós temos hoje no país. 99% das cidades brasileiras têm conselhos tutelares, mas ainda temos um déficit de 632 conselhos tutelares. Aqui em São Paulo temos hoje 52, a Neia depois pode falar mais dessa questão, e temos também um déficit aqui em São Paulo, seriam necessários 118 conselhos tutelares para uma população de 12 milhões de habitantes, já que a resolução do CONANDA prevê um conselho tutelar a cada 100 mil habitantes. Agora, a população muitas vezes não sabe qual é o papel do conselho tutelar e muitas vezes ele se transforma num pronto-socorro social. Às vezes idosos procuram o conselho tutelar porque o Estatuto do Idoso, ele criou uma série de direitos, mas não criou um órgão para proteger o idoso, para zelar pelos direitos do idoso. Então o Estatuto da Criança e do Adolescente foi muito feliz, e você acompanhou desde o início da discussão da formulação do ECA, a partir do artigo 227 da Constituição Federal de 1988, em criar um órgão que vai zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Agora, muita gente confunde. Esse órgão, ele tem o papel de fiscalizar, de defender, de requisitar serviços, mas ele não deve substituir os serviços. Então, a população muitas vezes acha que é o conselheiro tutelar que tem que ir lá tirar a criança à força da rua, porque as pessoas têm essa mentalidade até de limpeza social. Quando o conselheiro executor, né? Não, ele não é executor da política, ele não vai fazer o milagre. Muitas vezes as pessoas colocam toda a culpa no conselho tutelar. Tudo que está falhando nas políticas públicas, as pessoas querem dizer que a culpa é do conselho tutelar, porque não entendem o papel. O conselho tutelar, então, ele vai zelar pelos direitos da criança e do adolescente, requisitando serviços públicos na área de saúde, na área da assistência social, na questão do serviço de acolhimento, na questão das medidas socioeducativas, na questão da educação também, é um dos papéis fundamentais dos conselhos. Hoje, se nós temos avanços na área de educação, no ensino fundamental, médio e na questão das creches, no ensino infantil, é porque os conselhos tutelares têm requisitado esses serviços. Então, as pessoas vão lá, tentam vaga na creche, não consegue, como aqui em São Paulo também temos essa dificuldade ainda, já foi muito mais grave, mas hoje ainda temos muito essa dificuldade, e daí
o conselho vai atender aquela família, o conselho vai cadastrar, vai requisitar o serviço e depois vai representar para o Ministério Público. Então, se essas requisições de serviços públicos não são atendidas pelo poder público, ele vai representar para que o Ministério Público entre com ações civis públicas e possa, a partir daí, conseguir liminares e conseguir o êxito nas ações para que esses serviços possam funcionar. Ok, Neia, também muito obrigado pela presença, antes de mais nada. O Ariel já falou um pouquinho aí da função e do trabalho do Conselho Tutelar, mas eu queria que você contasse como é o dia a dia do trabalho do conselheiro tutelar, o que ele faz exatamente, qual a missão e o papel designado a ele. Primeiro, quero agradecer o convite, né, na Câmara, e o seu, Gilberto, de estar participando disso. Para mim é muito importante, mesmo hoje estando fora, há pouco tempo sair dessa gestão do Conselho Tutelar, a gente vê toda essa complexidade, vê toda essa distorção, esse conflito de competência nas questões do Conselho Tutelar. Para mim, assim, é muito importante mesmo a gente debater, passar para a sociedade, para os órgãos, essa questão da atribuição mesmo. Por que foi criado esse órgão? Por que se cria esse órgão? E também, né, cumprimentar o Ariel, que a gente vem de caminhadas aí, né, sempre nos encontramos nos espaços para discutir essa questão que é da criança, do adolescente, da infância. Em relação a essa questão da atribuição, né, assim, a gente hoje aqui na cidade de São Paulo, a gente entende o seguinte, que criou-se primeiro, o estatuto, ele cria primeiro o Conselho Tutelar. Né? E depois, 3 anos depois, o que acontece? São criados a lei do LOAS, que cria ali a assistência, a política de assistência social. Então, inverteram-se os papéis. Então, nesse tempo todo, o que aconteceu? A gente vem de vícios e costumes, porque os conselheiros, eles vêm desde aquela época já fazendo trabalho de assistência, que deveriam ter o serviço. Na verdade, se cria-se primeiro o serviço para que tenha um órgão que fiscalize e cobre aquele serviço. E bem lembrado, Ariel, quando fala mesmo essa questão de que hoje os conselhos, eles fazem, hoje não, vem de muito tempo mesmo, na minha gestão mesmo, com o tempo que a gente passou, você entra sem formação, sem saber a sua real atribuição, né? E você vem dos vícios e a gente vai dando continuidade naquilo e vai fazendo o serviço, vai tapando os buracos e a gente não consegue resolver o problema da criança, do adolescente ou daquela família que precisa de serviços eficientes para estar trazendo isso. E quais são as principais dificuldades dos conselheiros para conseguir dar esse atendimento adequado? Porque não existe o serviço. Não existe hoje na cidade... O serviço de assistência. O serviço de assistência. Esse é o serviço. Não existe esse serviço para fazer o encaminhamento da rede, para fazer aquele estudo social, aqueles especialistas, porque o Conselho Tutelar, ele atende, ele vê a situação, ele vê a questão da violação e encaminha imediatamente para os órgãos. Se ele não tem um serviço para encaminhar, ele acaba muitas vezes tendo que fazer, igual nós temos um problema sério na questão de plantão noturno na cidade de São Paulo. São conselheiros que ficam e à noite. Não existe serviço a partir das 18 horas nessa cidade que atenda a situação de rua, a situação de exploração. E o que se faz? Os problemas continuam existindo e acontecendo. Então, é aquilo que o Ariel falou. Os conselheiros acabam fazendo esse serviço, usurpando essa função, infelizmente, porque são obrigados, porque está ali uma criança na delegacia, o delegado, ele não chama o serviço, porque o serviço ele tem que ser recebido a demanda também da segurança pública. A primeira coisa que é fazer é ligar para conselheiro. O conselheiro parece que é o herói, ele é o cara que vai resolver tudo, e não é. Ele está ali para zelar pelo cumprimento dos direitos. E não é zelar pelos direitos, pelos cumprimentos dos direitos. Quem é que vai executar aquele serviço, aquela coisa. Então, assim, não existe isso. E quando a gente faz representação, e eu fiz várias representações, não foi uma, até o final do meu mandato, nós fizemos no conselho onde eu atuava, em Santo Amaro, fizemos uma bela de uma representação ao Ministério Público, apontando a não oferta ou oferta irregulares desse serviço público, que é o serviço da assistência, que não tem à noite. E até agora não tivemos respostas, porque, assim, infelizmente, não trata essa questão, nem tanto o Judiciário, nem o Ministério Público, não tem tratado essa questão com afinco e é pautado na lei, para cobrar realmente do Poder Executivo essas políticas públicas que estão faltando na cidade de São Paulo. Ok. Ariel, o Brasil tem leis assim, ou iniciativas pioneiras, né, e consideradas inovadoras assim, na proteção à criança. Agora, por que
conselhos ou órgãos como esses, assim, criados, não funcionam a contento e boa parte da população nem sabe direito ainda o que é um conselho tutelar. Por que há essa incoerência? E ao mesmo tempo que há leis inovadoras e progressistas e etc., mas na hora de ser cumprida adequadamente isso não ocorre. Nós temos ainda uma grande distância entre a lei e a prática. A grande dificuldade disso está no orçamento criança, que, apesar de ser discutido, ainda não é uma Estatuto realidade. Da criança e do né? adolescente também é um exemplo disso. Para o Estatuto ser colocado em prática é necessário orçamento. Né? Se não tiver previsão orçamentária, você não coloca nenhum projeto, nenhuma legislação, nem as políticas públicas em prática. Então, essa tem sido ainda uma grande dificuldade. Nós estamos aí, em julho, temos 26 anos já do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei de 90, que inclusive criou os próprios conselhos tutelares, e bem lembrado pela ANEA, que primeiro criou os conselhos, o órgão de fiscalização e de requisição de serviços, e a própria política da assistência social, ela veio posteriormente à criação do órgão de fiscalização dessas demandas. É claro que as políticas de saúde, de educação, elas já existiam anteriormente, mas nós temos que lembrar que temos avanços também, né? Nós não podemos só dizer que não tem dado nada certo, que as coisas não estão acontecendo, né? Os próprios municípios têm criado conselhos tutelares. Nós, por exemplo, aqui na capital, em 2011, eram 37 conselhos tutelares. Hoje nós temos 52, houve um avanço, mas ainda precisamos chegar em 118 conselhos, porque o CONANDA trata de um conselho para cada 100 mil habitantes, que seria o mais adequado. Nós temos no Brasil já 99% dos municípios com conselhos tutelares. Nós tivemos redução de índices como do trabalho infantil, que antes de 90 tínhamos 8 milhões de crianças exploradas, hoje no Brasil são 3 milhões e 400 mil. Houve a diminuição, mas ainda é grave que tenhamos tantas crianças na exploração do trabalho infantil. Houve aumento também das vagas, né, para creches, para o ensino fundamental. Hoje, 98% das crianças têm vaga no ensino fundamental. Isso não ocorria antes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nem metade das crianças tinham o acesso, né? 50% ficavam completamente alijadas do próprio ensino. No ensino médio também houve ampliação, 92% têm acesso ao ensino médio. Ainda no ensino infantil, nós temos graves problemas, porque nem 30% das crianças têm acesso às creches, por exemplo, que é uma política fundamental no momento que a criança está numa fase de formação. Mas lembrar que há uns 10 anos atrás só 10% tinham acesso. Então está se ampliando aos poucos. O acesso à saúde também melhorou muito, principalmente na questão do atendimento de crianças, desde a vacinação, diminuição da gravidez na adolescência e a própria mortalidade infantil. Nós tínhamos índices antes do Estatuto da Criança e do Adolescente de até 60 mortes para cada mil. O seu balanço é uma coisa super positiva, sim, então. Tínhamos 60 mortes para cada 1.000 crianças que nasciam. Hoje a média nacional é 16 mortes para cada 1.000 crianças que nascem. Uma capital como São Paulo, nós temos 12 mortes para cada 1.000 crianças que nascem. É claro que ainda é grave, mas nós tivemos um avanço muito grande na redução aí da mortalidade infantil. Então, são várias questões que nós temos que também, apesar dos inúmeros desafios, é importante reconhecer que muito tem se conquistado. E boa parte dessas conquistas na área da infância e juventude, eu atribuo à própria atuação dos conselheiros tutelares. Por mais que muitas vezes esses conselhos não tenham estrutura, tenham pessoas também despreparadas, às vezes pessoas até mal intencionadas, que a ANEA sabe disso, pessoas que ao invés de seguir o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, acaba seguindo uma cartilha partidária, acaba seguindo determinações religiosas, né? Nada contra as religiões, mas a pessoa que vai cumprir uma tarefa, ela tem que ter compromisso. Eu acho que nós precisamos melhorar esses processos eleitorais e de escolha dos conselhos para ter pessoas mais comprometidas, que provem realmente que elas são gabaritadas, não que tenham uma formação superior, porque isso
isso não serve para dizer que a pessoa tem compromisso, né? Claro. Muitas vezes até o contrário, claro. Mas que é necessário que a pessoa tenha já uma atuação em pastorais sociais. A questão religiosa não é a questão mais problemática nisso. As pastorais da Igreja Católica, por exemplo, têm uma atuação muito boa há muitos anos, mas as pessoas têm que mostrar que atuaram em centros de defesa, em pastorais, que atuaram em entidades sociais, independente de religiões, que a pessoa tem realmente um comprometimento, uma militância voltada à área da infância e da juventude. Obrigado, Ariel. Néia, eu também quero ouvir de você a sua avaliação sobre essa atuação ou participação de políticos e movimentos religiosos no processo de escolha dos conselhos tutelares. Mas eu gostaria que você respondesse isso no próximo bloco. O Diálogo São Paulo vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Até já. O senhor sabe o que é o Conselho Tutelar? Pega as crianças na rua, criança que está jogando na rua, pega a criança que as mães deixam, né, nas portas das pessoas, né? Não é isso? É ajudar os alunos que são ruins, né? É isso. É fiscalizar o ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, fazer prevalecer todas as normas do ECA, em defesa dos direitos da criança contra um universo de abusos. Então existe toda uma legislação protetora. Eu acredito que seja para proteger o menor, né? Proteger a criança, o adolescente, principalmente pela falta de cuidado dos pais, abandono, abuso. Pouco que eu sei que o Conselho Tutelar ele auxilia os pais a cuidar das crianças. Tipo assim, como o andamento da escola, se está faltando, se tem frequência, se o professor está com dificuldade. O pouco que eu sei é isso. Eu acredito que seja proteger os direitos da criança e do adolescente, né? Estamos de volta. O Diálogo São Paulo fala hoje sobre conselhos tutelares. Eu recebo o advogado Ariel de Castro Alves, integrante do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana, e também Néia Arantes, ex-coordenadora da Comissão Permanente de Conselhos Tutelares da cidade de São Paulo. Néia, como já colocamos no final do primeiro bloco, qual a influência dos movimentos religiosos e partidos na escolha dos conselheiros tutelares? Isso é prejudicial? Tem havido problemas, dificuldades por conta dessa participação? Como você vê essa questão? Na verdade, assim, tem causado muita polêmica mesmo, porque a gente vê, e hoje nós vemos aí, nós passamos por um processo muito complicado nesse processo eleitoral, né, esse processo de escolha que nós tivemos, que não aconteceu em data unificada e que veio acontecer agora só dia 21 de fevereiro. E a gente vê assim, as influências de partidos, grupos religiosos, né? Colocando seus candidatos, é uma disputa muito complicada às vezes. Eu acho assim, eu acredito que são pessoas que deveriam vir mais preparadas para isso. E não tem muito disso, porque você coloca lá, e não sei qual é o compromisso desse candidato com o seu partido, com a sua coisa, que quando chega lá, muitos desses, eles trazem aquela influência de uma coisa de partido, é o que o partido fala, o que a denominação religiosa fala, mas ele não consegue entender que quando ele chegar ali dentro, ele é um conselheiro tutelar, ele é um garantidor de direito. Ele tem que garantir. O processo tem se assemelhado a uma disputa eleitoral política, tem que ser de vários partidos, igrejas, cada um lançando seus candidatos, né? E não preocupando muito com essa questão da infância, porque são de candidatos que venham com o mínimo de preparo, né, para assumir essa função que é relevante, é uma função importante para a garantia de direitos de criança e adolescente. Então, assim, e também vem a falta de formação, né? Nós não temos formação na cidade de São Paulo por 4 anos, quase. Né? O executivo não tem proporcionado isso, e a lei, o 12.696... O que é feito assim, para a formação? Não é feito Não nada? Tem feito, não foram feitos. Nós tivemos uma formação em 2012, no início de 2012, quando chegou a nova gestão. E a gente sempre apontou que a gestão, na verdade, a gestão passada, aquela que eu estive de 2011 para 2018,
em 16, nós ficamos até 2016, foi uma gestão de 80% de novos conselheiros. Essa daqui tem 75 novos conselheiros também. Então, você consegue entender como é complicado isso, porque já quem estava lá, quem foi reeleito, também não tiveram formação. Não tem formação de saber mesmo qual que é a sua real atribuição, qual que é a questão. Por isso, nós temos aí hoje sofrendo várias questões, várias representações do Ministério por conflito de competência, por questões de conselheiros contra as conselheiras, essas coisas. Então, está muito complicado, justamente porque não tem o conhecimento e das atribuições. Ok. Ariel, no dia a dia, nos conselhos tutelares, como é tratado questões como redução da maioridade penal, por exemplo? Os grandes temas do país deveriam ser discutidos através dos conselhos tutelares também. Nós temos vários conselheiros engajados, que inclusive temos os vários comitês e frentes contra a redução da maioridade penal. Muitos tem deles... conselheiros a favor, tem Sim. conselheiros contra... Muitos desses comitês, desses fóruns, têm os conselheiros até encabeçando à frente contra a própria redução da maioridade. Mas é claro que no meio dos conselhos tutelares tem opiniões divergentes. Isso até é natural, é compreensível, mas o que nós não podemos compreender é como é que uma pessoa que está lá para defender os direitos da criança e do adolescente, ela quer, na prática, revogar a própria lei que ela deveria estar lutando para que a lei seja aplicada. Nós entendemos que a redução da maioridade penal, em parte, é isso, é você tirar direitos elementares previstos no Estatuto para a faixa etária a partir dos 16 anos, que seriam os atingidos por essa proposta que existe hoje de emenda à Constituição, tramitando no Senado Federal, já aprovada na Câmara dos Deputados. E é inadmissível a uma pessoa que atua na área da infância e juventude, ela não crer nos próprios serviços da infância e juventude. Ela, por exemplo, achar que é melhor colocar um adolescente num presídio superlotado e dominado pelo crime organizado do que colocar numa unidade da Fundação Casa que, por mais problemas que tenham, a condição desse adolescente se reabilitar é maior. Agora, se determinadas unidades da Fundação Casa não estão funcionando adequadamente, cabe também a fiscalização aos conselhos tutelares. Aqui em São Paulo, nos últimos anos, eu sou testemunha disso, os conselhos se organizaram através da comissão permanente que a ANEA coordenou, com um grupo também de medidas socioeducativas para fiscalizar as unidades. Mas isso não é usual de acontecer. Em boa parte dos municípios, os conselheiros se negam completamente a atuar nessa questão das medidas. Então, falta também uma maior formação permanente dos conselheiros, mas eu reclamo muitas vezes, eu entendo que essas formações precisam ocorrer dos conselheiros com os gestores públicos da área da assistência, da infância, da saúde, da educação, com juízes, com promotores, a formação de toda a rede de proteção em conjunto do sistema de garantia de direitos. Não dá para dizer que só o conselheiro é mal formado ou despreparado. Alguns são, outros não são, mas também tem promotores mal preparados, tem juízes mal preparados, tem gestores públicos também que muitas vezes não estão devidamente preparados, então é necessário que essa formação seja conjunta. Ok. Neia, a gente já falou aqui da questão da assistência, outros pontos que o Ariel acabou de colocar, e além do que já foi dito aqui, o que falta para que os conselhos tutelares funcionem de maneira correta e adequada? A gente tem novos conselhos sendo formados, criados, e o que falta para que eles funcionem a contento? Na verdade, falta a questão toda estrutural, a estrutura física, falta a questão de uma remuneração, de uma valorização a essa classe de conselheiros, com um salário mais digno para isso, formação continuada. Nós temos aí, foram criados 8 novos conselhos na cidade de São Paulo que hoje estão sucateados, tem conselhos que não tem nem lugar ainda. Então, assim, como que você cria um órgão que vai ser da defesa e você não cria ele fisicamente, ele só foi colocado no papel. Nós pontuamos muito isso ao Ministério Público, ao próprio Executivo, dizendo que não, quando você teria que ser criado fisicamente. É inadmissível e, assim, é tão contraditório quando você cria conselhos e você cria porque você tem lá um diagnóstico dizendo que precisa ter mais um conselho,
E aí, quando você cria esse conselho, você criou ele no papel e você coloca 10 conselheiros tudo trabalhando na mesma sede. Como é que funciona isso, né? Então, nós precisamos de ter valorização dos conselheiros tutelares, estrutura, né, que o executivo ele tenha dentro, que foi aprovado o orçamento nesta casa, um orçamento aí para funcionamento, manutenção dos conselhos, e que isso não pode ficar numa dependência de CMDCA, que quer fazer resolução para funcionamento dos conselhos tutelares. Quem funciona, a lei diz muito clara, quem tem a questão, quem que compete a isso, compete ao executivo a questão de funcionamento, de ter dotação orçamentária própria para funcionamento, remuneração e formação continuada dos conselhos tutelares. Ok. A gente gostaria de agradecer a sua presença e você gostaria de deixar algum contato para que o telespectador possa... Eu tenho o meu e-mail, né? Pode ser neia.arantes@gmail.com. Ok. Muito obrigado, então, pela presença. Ariel, infelizmente, nosso tempo está quase se encerrando, mas gostaríamos de ouvir a sua exposição final e a sua avaliação também desse quadro. Como que você vê em termos de perspectivas para a situação da criança e do adolescente no país? O que você propõe para que conselhos tutelares e outros órgãos, como os conselhos de direito da criança, funcionem também de maneira correta e adequada? Nós sabemos que vivemos um momento complicado, né, tanto de crise social, política, então tende a termos mais problemas relacionados à vulnerabilidade de crianças e adolescentes. A partir do momento que aumentam índices de desemprego, aumentam as situações de vulnerabilidade social das famílias, de trabalho infantil, de situação de rua, e por isso que nós precisamos reforçar os serviços socioassistenciais, de saúde, de educação e os próprios conselhos tutelares. Necessário que os conselheiros também tenham uma remuneração condizente, né? Inclusive, deveria se levar em conta os parâmetros dos promotores da infância e juventude, dos juízes da infância e juventude. Hoje em dia, as remunerações para conselheiros tutelares são remunerações muito baixas na maioria dos municípios e também nós sabemos que a pessoa trabalha 24 horas. O conselheiro, ele é conselheiro o tempo todo. As pessoas conhecem a casa dele, vão bater na porta, vão exigir que ele tome uma providência. Então, é necessário que essas pessoas tenham a estrutura, porque não adianta nada o conselheiro atender as várias crianças da sociedade e da comunidade e não poder atender nem seus filhos se ele não tiver uma estrutura adequada. Então, além das condições de trabalho, computadores, várias salas de atendimento, para ter um atendimento individualizado, carros, né, veículos, todas as condições fundamentais, né, para o setor administrativo, o apoio da rede também, para que técnicos possam fazer pareceres, relatórios. Então, toda essa estrutura é primordial para o trabalho adequado dos conselhos. Então, gostaria de agradecer, de poder participar dessa discussão aqui com a Neia, sempre uma conselheira muito atuante, também com você, que tem todo um histórico aí de luta pela infância e juventude através da área de comunicação. Ok, obrigado pela presença. E você gostaria de deixar algum contato, Ariel? Meu e-mail é arieldecastroalves@uol.com.br, arieldecastroalves@uol.com.br. A gente está à disposição também dos telespectadores aqui do programa. Ok, o telefone do CONDEP também, você gostaria de deixar? É o 3104-4429 do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana, 3104-4429 do Conselho, que é vinculado à Secretaria Estadual da Justiça. Ok, muito obrigado, Ariel. Certamente nós vamos voltar a tratar desse tema aqui no programa, por ser uma questão muito importante e tem muito ainda o que ser debatido. O Diálogo São Paulo de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau.